Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com um repórter muito famoso chamado André Rod. Tudo bem, André? Como é que você está? Tudo bem, Santoro? Um prazer estar aqui contigo. Parabéns pela iniciativa, né? Sempre é bom falar um pouco e ouvir histórias da TV Manchete. Todo mundo que trabalhou na TV Manchete, eu acho que tem um carinho muito grande pela empresa, pela história da TV, né? E é um prazer estar aqui contigo. E aí, como é que você começa em TV? Como é que você começou em TV? Você fez faculdade de jornalismo, né? Então, eu sou natural do Rio Grande do Sul, Sim. do interior do Rio Grande do Sul, mas já na adolescência eu vim morar em Santa Catarina com os meus pais e fiz jornalismo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Aham. E durante o curso trabalhei na imprensa escrita, né, no impresso, que era o Diário Catarinense aqui. E assim que eu me formei, já no final do curso, deu vontade de trabalhar com televisão e tal, fiz meu TCC em televisão, e assim que me formei, fui trabalhar na afiliada da TV Manchete aqui em Florianópolis, Aham. que era a TV Barriga Verde. Barriga Verde, isso mesmo. É isso aí. Estava ali uns 2 meses, eu vi uma chamada do programa Documento Especial, vi no É. ar, estava na redação e viu no ar uma chamada do Documento Especial da Manchete, que era um programa Aham. que tinha começado lá, eu acho que no segundo semestre de 89, assim, Por aí, por exatamente. aí. Tinha pouco tempo no ar. Aham. E aí eles estavam anunciando um programa que era justamente o tema do TCC que eu tinha acabado de fazer na universidade, um vídeo. Era um documentário de 40 minutos sobre as igrejas, o crescimento das igrejas evangélicas, pentecostais, os métodos dos pastores e tal, que na época estava provocando chamando muita atenção, assim, né? Isso. E aí eu entrei em contato com a redação do Documento Especial no Rio, Aham. falei com o produtor, Heitor Zanata, Heitor Zanata, sim. e ele foi muito legal, assim, me fez um contato com o Nelson Reineff, o diretor do Isso. programa, Isso. e aí o Nelson pediu que eu gerasse o material que eu tinha, que eu entrei em contato oferecendo para eles usarem algum trecho e tal. Claro. E aí foi assim que eu fui parar no Rio de Janeiro. Aí eles pediram que eu gerasse o material. E eu não tinha experiência nenhuma, era recém-formado. Me marcaram para o dia seguinte a geração, tinha que marcar Aham. o horário, né? Isso, Geração. isso. Era via Embratel antigamente. Isso, Hoje a gente aperta o botão e vai direto, né? pela internet, é É. tudo muito mais fácil, né? Aham. E aí marcaram para o dia seguinte, eu levei a fita lá para a sucursal, uma fita que eu acho que era uma TIC, do tempo de Aham. uma TIC. E aí cheguei para gerar, só que eu não sabia que tinha um horário de geração, né? Eles compraram 10 minutos. E o meu TCC tinha 40 minutos. Ah! Caraca! Aí eu nem toquei, senão teria feito uma pré-edição. Aí Sim. fui com os 40 minutos para tentar colocar 10 minutos. E fui gerando e adiantando para pegar trechos melhores. Eles usaram alguns trechos e aí o Nelson me pediu que mandasse algumas sugestões de pauta, eu mandei e ele acabou me chamando para fazer para executar essas pautas que eu sugeri. Aham. E assim que eu fui cair de paraquedas no documento especial da Que Manchete, legal, rapaz. 1990. Que legal, hein? Que legal. Por causa de um TCC, que antigamente na minha época era. Como é que era o nome, meu Deus do céu? Não era. Era. Teoria, não. Não era. Como é que era o nome? Era um outro. A gente apresentava Sim, uma outra coisa. um trabalho de Agora, conclusão, né? trabalho de conclusão, né? Mas naquela É, época era outro. Como é que a gente chamava? Não era monitoria, não. Alguma coisa parecida assim, que era o final sim, do curso, você apresentava, né? Mas aí era a é. turma que apresentava. Engraçado, na minha turma, que eu sou químico, eu sou professor de química, Ah, é? é, foram duas turmas. Uma turma dividida em duas. E nós apresentamos a nossa teoria lá.
E aí fomos aprovados e tal. Mas agora é TCC, agora se chama TCC, que é mais moderno. No meu tempo já era, já faz um tempinho, 1990, faz não, 35 anos. Mas peraí, pô, eu sou bem mais velho que você tá que nada, que nada. Mas diga aí você vai para o documento especial, né? Cai no documento especial. E no documento especial, o repórter não aparecia. Sim. Né? E aí, como é que você consegue fazer essa coisa? Foi bom para você essa transição de não aparecer e ir fazendo as pautas? Foi bom porque eu acho que o Documento Especial foi um programa que revolucionou a televisão, né? Completamente. Assim, não só na temática, tinha uma temática muito ousada, tinha um modo de fazer que era muito inovador para a época, abordava assuntos que eram tabus, que o Brasil... As pessoas não queriam, não viam essa realidade, né? O documento especial era a realidade, né? Ele falava exatamente isso, né? Tem até uma história sobre o subtítulo, né? Que o programa chamava Documento Especial Televisão Verdade. Verdade, exatamente. Diz a lenda que foi o Zé Wigvelder que, ao ver as primeiras edições, começou a ficar impressionado com o que tinha no programa, né? Coisas como pegas de carro, surf ferroviário, cultos das igrejas pentecostais. Começou a ficar impressionado e ele disse, não, mas isso tudo é verdade? E aí ele sugeriu que tivesse um subtítulo, e aí virou Documento Especial Televisão Verdade. Verdade, exatamente. Eu pensava que tinha sido o Nelson que tinha colocado, mas você estava falando que deve ter sido o Zé. Foi o que eu ouvi falar. Não, o nome Documento Especial é do Nelson. O Nelson criou, né? Nelson com Raul Silvestre e com Aldir Ribeiro. Aldir Ribeiro também é da primeira turma. Era a turma toda ali. E eu acho que, assim, era um programa que fazia muito sucesso na época, e aí eu fui para lá e já fui alertado que o Nelson era um cara um pouco complicado e tal, mas eu consegui me dar bem, dei muito bem com ele, assim, eu acho que ele gostou do meu trabalho, tinha um lado muito afetuoso, Nelson. Muito, assim. Nelson era muito afetuoso. E ele foi diretor, né? Ele era diretor do meu jornal, do Jornal da Manchete, segunda edição. Sim. Então foi o Nelson que primeiro quem era o diretor do primeira edição era o Dario Menezes, aí o Dario foi para a Globo. Depois eu trabalhei com o Dario no Fantástico. Grande Dario. Depois foi Márcio Bueno. Aí depois de 6 meses entra o Nelson Enef. Quando entrou o Nelson Enef, ele revolucionou a segunda edição. Então a gente se dava muito. Eu gostava muito do Nelson. Nelson era uma pessoa que era meu amigo. Ele me cita, inclusive, no livro dele. Quando ele escreveu o livro dele, ele me citou. Mas continue então, porque você estava no E o Brasil vinha assim a televisão brasileira ainda estava se adaptando aos novos tempos da nova república, né? Sim. A ditadura acabou em 85, a televisão ainda estava testando seus limites, vamos dizer assim, né? E eu acho que o Documento Especial veio para derrubar, mudar essa coisa, né? Mudar isso. E aí você fica. E aí foi uma experiência muito, muito legal, porque a gente teve a oportunidade, eu e meus colegas, aprendi muito, né, com o pessoal, era uma turma muito criativa e muito ousada, e eu era um garoto, 20 e poucos anos, recém-formado, caí de paraquedas no Documento Especial e tive a oportunidade ali de fazer grandes documentários, que inclusive agora, recentemente, eu escrevi um livro, que é esse aqui, onde eu conto um pouco da minha... Isso, Na Ponta da Linha, as aventuras de um repórter de TV. Muitas das histórias que estão nesse livro são, talvez as melhores histórias, são do tempo do Documento Especial, onde eu tive a oportunidade de fazer documentários sobre vários assuntos que a gente não vê no dia a dia, na mídia, assim. Eu acho que foi uma experiência muito boa. Legal. Da lá do Documento Especial, você saiu da Manchete ou você continuou na Manchete quando saiu o Documento Especial? Ou você foi com o Nelson?
Eu fui com o Nelson para o SBT. Não foi para Bandeirantes? Não foi para Bandeirantes? Não, a Bandeirantes já foi depois, né? Depois, né? Essa é uma história muito curiosa, assim, como que o diretor, dentro de uma emissora, cria um programa e registra o nome, né? Ele registrou a marca. Isso, ele registrou. Eu acho que já é um sinal, assim, da confusão administrativa na manchete. Na né? manchete. Que o Nelson criou o programa e ele registrou o nome, registrou a marca documento especial. E aí, lá por 92, 93, quando a manchete já começou a ter dificuldades e tal, quando veio a novela, depois do Pantanal, que foi um sucesso, teve a Ana Raiz é Trovão. Isso. Né? E foi uma novela problemática, parece que do ponto de vista da produção e da audiência, também não deu a audiência esperada. E aí começaram os problemas administrativos e tal. Eu acho que nesse período o Nelson sentiu que era hora de cair fora. E recebeu uma proposta do Silvio Santos. Para levar o programa para o SBT. Isso. Ainda na Vila Guilherme. Sim, o SBT ainda na Vila Guilherme. Mas o Nelson fez algumas exigências para levar o programa. Primeiro que ele queria levar a equipe inteira. Toda. E assim foi feito. Todo mundo aceitou, quase todos aceitaram, porque era para ganhar um pouco mais e tal. E também ele exigiu que o programa ficasse baseado no Rio. Uhum. E aí a gente passou a trabalhar ali na Avenida Marechal Câmara, em frente ao Aeroporto Santos Dumont. Sim. Ali tem uns escritórios do SBT e o programa se instalou ali. Porque era fácil de fazer ali, né? É no edifício Le Bourget, se não me engano. Isso, no Le Bourget. Depois de um tempo a gente mudou para São Cristóvão. Mas ficamos lá e foi incrível assim, o apoio que o SBT deu para o documento especial. Uhum. Todas as exigências do Nelson foram atendidas, né? 2 equipes de externa, 2 caminhonetes 0 quilômetro, 2 ilhas de edição. A equipe completa eram umas 40 pessoas. E aí acho que foi um caso raro, assim, de um programa inteiro se transferir para outro canal, né? Outra emissora. Uhum. Mas depois do documento especial, sai do SBT, você vai para Bandeirantes também ou não? Não, aí teve uma questão que o programa ficou fora do ar durante um ano, porque saiu da grade do SBT, porque o SBT resolveu tirar o programa da grade, só que o contrato continuou por mais um ano. Você desculpa estar rindo, porque eu fui diretor no SBT. Então, mas eu fui lá em 97 ou 98. E o Silvio, ele tirava simplesmente do ar e ponto final, entendeu? Eu me lembro que uma vez ele se não me engano, era um programa que ia ser comandado pela Carla Pérez, tá? Ele ia fazer um programa com a Carla Pérez e um monte de gente lá. Eram 150 pessoas. Aí ele viu o piloto e disse assim, eu não quero não, manda todo mundo embora para o programa. Está todo mundo demitido. Todo mundo demitido. Deu uma de seu Adolfo. Né? Ele mandou... ele deu uma de seu Adolfo, exatamente. Né? Seu Adolfo também tem as histórias dessas, né? Que demitiu gente. Histórias deliciosas, né? Você que conviveu com o seu Adolfo, teve alguma história tua com o seu Adolfo? O meu período na Manchete foi um período assim muito intenso, muito gratificante, muito assim, cresci profissionalmente, aprendi muito lá. Uhum. Mas foi um período curto, assim, foi mais ou menos uns 3 anos. Uhum. E eu passava muito tempo na rua, gravando, viajando, né? Pelo documento especial a gente viajava muito, viajei algumas vezes para a Amazônia, para o Nordeste, para fazer documentários. Foi você que fez Santo Daime? Foi você que fez Santo Daime? Não, né? Não, foi outra equipe, mas fiz algumas coisas. Uma das matérias do período da Manchete, uma das matérias mais interessantes que eu fiz foi sobre os índios Kaiowá. Uma onda de suicídios na tribo dos índios Kaiowá de Dourados. E outra também sobre evangelização de índios na Amazônia.
outras sobre garimpo, teve algumas, e depois no período do SBT também teve outras matérias interessantes, guerra na África. Mas você cruzou com o seu Adolfo em algum momento? Teve alguma história? Eu via o seu Adolfo, mas eu era moleque, né? Só ficava de longe. Não fugia, queria, né? Ainda mais ouvindo as histórias das demissões, que ele olhava, o cara dava sem camisa e demitia. Essa história foi logo no início da Manchete. Tem histórias mil dele. Mas uma das mais deliciosas, assim, que me contaram, né, é a história do programa de domingo, né? Qual é essa aí? Eu acho que não me contaram até hoje. Vamos lá. Dizem que ele gostava muito do programa de domingo, era o programa favorito do seu Adolfo. Sim. E aí, num belo dia, num domingo desses, né, estava tudo tranquilo na redação, não tinha nada de importante acontecendo, o programa de domingo estava no ar. Já lá na metade do programa, toca o telefone na redação, alguém atende, era o seu Adolfo. Revoltadíssimo, falando: Padre, o que vocês fizeram com o meu programa? O que aconteceu? E revoltar, e aí, mas o que houve, seu Adolfo? O que vocês fizeram com o meu programa? Todo mundo demitido, e bateu o telefone. Aí a pessoa que eu não me lembro, me recordo quem foi que atendeu, mas foi alguém da chefia, assim, tentou entender o que estava acontecendo, né? Porque sabia que era o programa preferido do seu Adolfo. Ele adorava aquelas matérias de paisagens e passarinhos. Ele não gostava de sujeira, miséria, essas coisas na televisão, entendeu? E aí foram tentar, vamos ver o que está acontecendo, será que ele não está gostando dessa matéria, vamos trocar a matéria, não sei o quê, né? Fazer alguma coisa, porque o dono da emissora ligando. Mas ele era assim. E aí? E aí toca o telefone de novo, era o seu Adolfo de novo. Assim, quem foi que fez isso com o meu programa? Mas, seu Adolfo, o programa está passando a matéria tal, assim, o senhor não está gostando da matéria? Não, está passando futebol. Por que estão passando futebol no meu programa? Aí o pessoal ficou assim, como assim futebol? Aí foram ver, estava passando futebol na Band, ele estava assistindo a Band, estava em casa assistindo a Band no canal errado. Que legal. Aí tentaram ajudá-la a trocar de canal. Canal que não era Manchete. Não era Manchete. O seu Adolfo tinha histórias mil dele. Essa ninguém tinha contado ainda. Essa foi legal porque ninguém tinha contado. Muito bom. Mas aí você fica na Manchete, depois você sai da Manchete e vai para onde? Depois da Manchete para o SBT, né? A gente foi para o SBT. E depois do SBT? Do SBT, o programa, como teve um problema que o programa tinha que ficar fora do ar no tempo e tal. Você não podia ir para lugar nenhum, né? Você tinha salário garantido, não podia ir para lugar nenhum. Quase um ano, assim. E aí eu acabei depois indo para a Globo. Outros colegas foram para a Globo e fui também, né? O Faustini, que trabalhou com a gente. Roberto Faustini, né? Eduardo Faustini. E o Celso Lobo. O Eduardo Salgueiro, que também foi da Manchete, tinha uma turma lá, e aí eu acabei me juntando a eles lá na Globo. Trabalhei um tempo na Globo, primeiro no Fantástico, depois nos telejornais, na Editoria Rio, e aí fiquei uns quase 10 anos na Globo e depois fui para a Record. Primeiro no Rio, na Record um tempo no Rio, e depois voltei para Santa Catarina e fiquei trabalhando para a Record Nacional como repórter de rede aqui em Santa Catarina, atendendo aos jornais de rede, né? De rede, né? Em Floripa mesmo, né? Em Florianópolis, né? Em Florianópolis, E aí, agora? Vai lançar o livro quando? Ou já lançou? Eu saí da Record em 2023 e aí resolvi dar um tempo. Um dos projetos era terminar esse livro que eu já tinha começado, né? E aí terminei o livro recentemente, já lancei, já teve 2 ou 3 lançamentos, fiz um lançamento aí no Rio
E Põe aí de novo agora... a capa dele para a gente ver, para o pessoal quiser comprar, pô, pede aí. Ó. Isso, na ponta aí, da linha... As Aventuras de um Repórter de TV. André Rod. Isso. André Rod, muito bem. Eu também, quando saí da Manchete, eu escrevi o meu. Ah, legal, E o meu foi o seguinte, eu escrevi ele durante 20 anos, porque eu ia lembrando de alguma coisa, porque só tem besteira, né? Sim. Que a gente fazia um monte de besteira dentro da Manchete, então eu fui catalogando isso, botando isso no arquivo. Aí um dia eu acabei lançando, se não me engano foi 2021 que eu lancei, e em 2023 nós lançamos o 40 anos de histórias vivas, né? Que aí a gente pegou histórias de alguns colegas e juntamos todos em 40 histórias dentro da Manchete. Que a gente... É uma história muito interessante. É isso, você trabalhou muitos anos em outras emissoras e o pessoal lembra de você na Manchete. Eu acho que todo mundo que passou pela Manchete tem uma relação assim especial com a Manchete, porque era quase como uma família, né? Todo mundo tinha um orgulho muito grande de trabalhar na Manchete e todo mundo torcia muito que desse certo, né? Isso. E era um projeto muito interessante, audacioso, uma ideia de fazer televisão de qualidade, de ser uma alternativa à TV Globo, que já dominava na época, né? E, infelizmente, houve uma série de problemas, né? Depois de alguns anos, começaram as dificuldades, né? Sim. Foi má administração, isso a gente sabe. E tem outra coisa que foi fundamental, foi decisivo, né? Seu Adolfo morreu. Seu Adolfo morreu em 95, aí foi água abaixo. Porque ele realmente, se ele estivesse vivo, sabe, eu acho que ainda continuaria, porque ele tinha uma força de empreender que era um negócio impressionante. Impressionante. Sim. Olha que nós tivemos greve na Manchete, atraso de salário, todo mundo trabalhava, todo mundo fazia, todo mundo se ajudava. Qual foi o fato mais marcante para você dentro da Manchete? Lembra do fato assim mais marcante para você dentro da Manchete? Eu acho que o início, né? Como eu era novo, tinha 20 e poucos anos, e não tinha experiência nenhuma de televisão, assim, tinha feito um TCC e tinha 2 meses de trabalho na sucursal. E aí o Nelson me chamou, o Nelson ele era muito assim, de apoiar as ideias, de comprar as ideias que ele recebia, né, as sugestões de pauta, e dava força, né, abrir oportunidades, né? E ele me chamou para ir lá, sem me conhecer, só viu ali um pouco do meu trabalho. E aí eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Fui de ônibus, 18 horas de viagem de ônibus, cheguei de manhã. Cheguei de manhã cedo no Rio, e no início da tarde eu estava lá, me apresentei no programa. E eu achei assim, muito curioso, né? Primeiro que impressiona muito o prédio, né? Imponente e tal, um projeto do Niemeyer, com a fachada envidraçada, obras de arte por todo lado, muito mármore, madeira maciça e tal. Aquela vista maravilhosa, né? Aquela vista maravilhosa da Baía de Guanabara e tal. E o documento especial, que eu imaginava que fosse um programa que tivesse alguma moral dentro, funcionava no hall dos elevadores. Então eu chegando na cidade, né, fiquei impressionado com o prédio e tal, mas o programa funcionava quase um corredor, assim, no hall dos elevadores, lá acho que era no 10º andar, e os elevadores ali não abriam, né, porque nem tinha como as pessoas passarem por ali, estava bloqueado naquele andar. De vez em quando chegava alguma carga, alguma coisa, apareciam lá para tirar alguma coisa. Mas tudo meio bagunçado, e eu fiquei ali esperando o Nelson chegar. E aí, lá pelo meio da tarde, chegou o Nelson e tal, para ter a primeira conversa, novo, não era nem contratado, eu ia só fazer uma experiência, conversar e tal. Aí ele pegou e me chamou, vamos lá, vamos descer, tomar um café, e chamou a Elaine Matos.
Elaine Matos. A Elaine Matos, que era a coordenadora de produção, era o braço direito, o braço esquerdo do Nelson. Do Nelson, E aí a gente desceu para tomar um café lá embaixo, né? Ficamos ali, e ele falou comigo uma coisa rápida. Não, então você vem aí, pô, um jeito bem engraçado de falar. Falava palavrão direto. E aí estávamos eu ali, eu recém-chegado, a Elaine e o Nelson. E aí, comigo ele falou rapidinho e continuou, e ficou ali num papo com a Elaine. E aí eu percebi que a Elaine era não só o braço direito, o braço esquerdo, mas era também consultora sentimental do Nelson. E aí ele começou a falar dos problemas, do casamento, não sei mais o que, da mãe. E eu, recém-chegado, já estava por dentro de tudo. Já estava por dentro de tudo da vida do diretor. Que legal. Muito bom, muito bom. André, olha, muito interessante te entrevistar, porque normalmente a gente entrevista as pessoas, mas o teu caso é muito interessante pelo fato de que você foi para a Manchete por ter oferecido um TCC que você fez na faculdade. É muito interessante. Quando o Guidali me falou, Guidali é teu vizinho aí, né? Em Floripa, o Guidali aqui também é daqui da região. Cachorrão. Cachorrão. Famoso cachorrão, né? Quando ele falou, pô, ótimo, vamos falar com o André para a gente poder conversar com o André. É muito legal essa tua história, para mostrar que, sabe, quando uma pessoa quer, vai lá e consegue, né? Sim, isso é uma coisa que eu conto sempre, assim, quando tenho oportunidade de alguma palestra, ou agora depois no lançamento do livro, dei algumas entrevistas, a gente tem que cavar o espaço, né? Claro. E aí, esse caso, assim, mostra bem, né? Todo programa de televisão tem uma carência de pautas, todo diretor de programa vai se interessar por uma história inédita, uma denúncia exclusiva, uma visão diferenciada de um determinado assunto, a história de um personagem que ninguém nunca mostrou. E aí, se você consegue elaborar uma proposta de pauta e leva para uma emissora, é uma forma de abrir muito as portas, legal, né? Muito legal. Eu fui editor-chefe do SBT Repórter, lembra? Apresentado pela Gabi, que Sim. também tinha coisas muito interessantes. A gente fez ET de Varginha, fez o Casamento Gay, isso em 99. Sim. A maior audiência do SBT Repórter, deu 38, cara, uma coisa de louco. Então, uma coisa de louco. Então, a gente também tinha pautas interessantes assim. Mas o fato de você ter vindo da faculdade de um TCC e ir para a Manchete mostra, sabe, que a gente tem que ir atrás do sonho da gente. Sim, com certeza. E o Nelson era muito acolhedor nesse sentido, assim, né? Ele recebia as sugestões de pauta de cineastas. Sim, até porque ele era crítico de cinema, né? Ele escrevia para Variety. Então, o Nelson, sim, era um intelectual, né? Formação. Eu me lembro que a gente uma cultura vasta. Muito. Ele, inclusive, eu tenho aqui, deixa eu até te mostrar, o Nelson, nos anos 90, ele escreveu 2 livros, que eu tenho 2 aqui, os 2. TV em Expansão. Isso. TV em Expansão. Isso. Novas tecnologias, segmentação, abrangência e acesso na televisão moderna. E esse outro aqui é Nova Televisão. E o prefácio era do Paulo Francis. Isso. É nesse aí que ele me cita. É nesse aqui que ele me cita. Esse segundo aí que você botou, ele me cita nesse livro aí. Esse aqui é o segundo, que é a Nova Televisão. Desmassificação e o impasse das grandes redes. Nesses livros, o Nelson já previa a revolução que aconteceria nos sistemas de distribuição de programação de televisão, né? E previa também esse impasse das redes, né, que a gente vê hoje, a queda na audiência, a concorrência com a internet. Ele já falava que o telespectador no futuro, que a gente está vendo hoje, lá atrás, em 1990, ele já falava que no futuro o telespectador poderia fazer a sua própria programação para assistir o seu programa favorito na hora que quisesse. Exatamente. On demand.
On demand, exatamente. Como é o nosso caso, por exemplo. O cara vai acessar no YouTube, vai na semana que vem, aí eu vou mandar o link para você vai mandar para os seus amigos, eu vou mandar para os meus, e a gente espalha para todo mundo. É assim. Nós estamos gravando aqui, isso vai ficar, vai ter uma, sim, mas vai ficar primeira exibição, mas depois quem fica quiser na história. Depois, a minha intenção quando eu comecei a fazer o Memória e Manchete é exatamente isso, é deixar registrado o que foi a Manchete, porque a Manchete é um fenômeno, eu não entendo isso. Sinceramente, até hoje eu não entendo, mas ela tem, as pessoas têm uma atração pela Manchete que é um negócio impressionante. Não só quem trabalhou lá, não. Telespectador, sabe? Telespectador pela Manchete. Tem gente que não conhecia a Manchete, não tinha nascido e é apaixonado pela Manchete. Imagina. Nós tivemos 2 documentários feitos por estudantes de comunicação que tinham nascido na época que a Manchete ainda estava no ar, pouquinho, então, e os caras gostavam, sabe? Sempre a Manchete teve essa coisa de atrair a atenção do público. Uhum. Mas olha, sem dúvida. Deixo você agora para as suas palavras finais. Não, eu só queria te parabenizar aí pela iniciativa, né? Porque como você estava falando, é o resgate dessa história, né? Isso. Cada um teve a sua participação, tal, todo mundo tem histórias diferentes e tal, e acho bem legal essa iniciativa, né, de trazer à tona as histórias da TV Manchete. Para mim foi um período muito interessante, muito aprendizado. Trabalhei com grandes profissionais, né? Alguns certamente você conhece, o Zé Roberto Oliveira, claro. O Marcos Rezende, claro, a Marcos própria Rezende também, Elaine. Bernadette Duarte. Também trabalhei com ela. A Bernadette também já deu entrevista. Grandes cinegrafistas também, o Paulo Cardoso, Fred Rangel, William Torgano, que hoje fazem grandes trabalhos na Globo hoje. Mas muito bom. Olha, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer o Guidari por ter indicado você, e você tendo a indicação de outros, mande, porque a gente vai atrás da pessoa para poder entrevistá-lo. Tá bom? Com certeza. Muita gente, tem muita história ainda para desvendar aí. Tá bom. Eu termino como eu terminava o Jornal da Manchete. Assim, ó, fique com a gente. Um abração. Valeu. Um abraço. Obrigado.